de fazer uma lei que ajude a todos os agentes de vetores a fiscalizar melhor as casas. Nós sabemos que hoje 99% das casas dos munícipes e da população barretense tem a consciência de que a vistoria em seus imóveis é uma necessidade, mas a vistoria diária do próprio dono do imóvel também deveria ser uma realidade, doutor Otávio. As pessoas tinham que ter consciência que cuidar do seu quintal, cuidar da sua casa, é uma necessidade, é uma obrigação. Teria que ser um hábito, o mesmo hábito que a gente utiliza para escovar os dentes todos os dias. A gente deveria de olhar os nossos quintais. E eu falo isso, e até a gente às vezes tem que fazer a nossa meia-culpa, né? Esses dias mesmo, minha mãe estava reclamando de mosquitos na sua residência, e eu falei, mãe, vamos dar uma olhada no nosso quintal aqui, no quintal da senhora, para ver se não tem nenhum foco. E tinha caído uma chuva há 2 dias, e achamos um vaso, doutor Otávio, com um monte de larva de mosquito dentro da nossa casa, dentro da casa da minha mãe. Passei o veneno, matei. Com 2 dias, nobre vereador, 2 dias apareceu o mosquito. Não tinha virado mosquito, mas estava a larva lá já, em 2 dias. Então você imagina que isso tem que ser uma coisa diária. A fiscalização tem que ser diária. Mas e por que esse mosquito chegou até lá e depositou a larva? Porque dentro de outra residência deveria de ter um mosquito. De repente que não estava cuidando de sua residência. Porque a larva não sai, ela não brota, tem que o mosquito lá depositar. Então, foi na residência da minha mãe, achou um local apropriado, depositou a larva, mas de onde saiu esse mosquito? Da onde saiu esse mosquito? De alguma outra residência que talvez não estava fazendo a sua manutenção preventiva. E o que é o grande problema? Hoje, o controle de vetores chega na casa, fala para a pessoa, faz a vistoria, acha. Demora, às vezes, 2 meses, 1 mês para voltar naquela casa. Volta daí 1 mês, está lá novamente a larva do mosquito, está lá novamente o mosquito da dengue. Se faz um auto de infração, que não tem validade nenhuma, que não gera nenhum tipo de multa, que não gera nenhum tipo de constrangimento, e fica por isso mesmo. Daí, mais 1 mês, volta novamente, está lá mais 3, 4 focos do mosquito da dengue, é novamente feito a advertência, o auto de infração, e não se vira nada, a pessoa não paga por isso. Então, é o mesmo que chover no molhado. Então, esse projeto de dengue, contra a dengue, vem a privilegiar aqueles moradores, e eu digo privilegiar, professor Reginaldo, porque quando uma pessoa cuida bem, zela bem do seu quintal, e o controle de vetores chega lá e fiscalizar e fala assim, olha, parabéns, seu quintal está bem cuidado, não achamos nenhum foco de mosquito. Foi privilegiado. Por quê? A hora que o controle de vetores entrar numa casa e achar um foco do mosquito da dengue, vai ser advertido. A segunda vez na reincidência, vai ser multado. E as multas, elas vão variar da mesma forma que são feitas as multas de trânsito. Leve, grave e gravíssima. Com apenas 15 dias para recorrer, e se tiver uma segunda reincidência, não tem direito a recurso, tem que pagar a multa. E eu costumo dizer, nobre vereador Euripinho, que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Se não doer no bolso, a população não vai se conscientizar. Não adianta fazer outdoor. Nós já tivemos problema com outdoors saindo aqui no Jornal Nacional, colocando camisa da Argentina, no mosquito da dengue. Não adianta fazer foto com pessoas numa mesa do hospital, numa cama de hospital já em fase terminal, enfim, comerciais. O que se gasta com publicidade para conscientizar a população do problema que a dengue pode trazer é uma fortuna. E o que nós temos que fazer é uma lei que dê poder ao controle de vetores para que possa multar aquelas famílias, aquelas casas, aquele dono de imóvel que não cuida das suas residências. E as pessoas, Juninho, você fazer uma lei que vai multar as pessoas. Olha, professor Reginaldo, eu acho que eu faço essa lei com a ajuda dos senhores nobres vereadores, com muita
tranquilidade, com a consciência muito leve, muito tranquila. Porque eu já vi uma pessoa com dengue, minha família toda já pegou dengue. Aqui em Barretos, graças a Deus, não tivemos nenhum caso de vir a óbito ainda por dengue, mas só quem passou pela dengue, quem sofreu com a doença dengue, sabe do que eu estou falando. E hoje, nós temos já mapeados, já pelo controle de vetores, as casas, os imóveis, os terrenos que dão problema no município. Nós não estamos fazendo uma lei que vai pegar todos os imóveis, porque hoje grande parte da população já tem consciência. Graças a essas campanhas que foram feitas no decorrer dos anos, graças a tantas pessoas que tiveram dengue no nosso município, se criou uma conscientização. Mas hoje, mesmo assim, uma pequena parcela desses imóveis, dessas casas, desses donos de terrenos, ainda não tem consciência. E muitos criadores do dengue são imóveis que estão desalojados, imóveis que estão em especulação, esperando para ser vendidos, esperando para ser locados por valor mais alto, ou terrenos que muitas pessoas compram terrenos e esperam que esses terrenos valorizem para ganhar dinheiro no futuro, mas não cuidam desses terrenos, não cuidam desses imóveis, não cuidam dessas casas. Então, essa lei hoje, segundo o próprio Sr. Osíris mesmo nos disse, que está mapeado, ele já tem um mapeamento de toda a cidade dos imóveis que dão problema. Nós fizemos, a lei também constava o ingresso forçado, que é o agente de vetores, na iminência de um risco à saúde pública, poder adentrar ao imóvel sem autorização judicial. Como alguns vereadores mesmo nos atentou dizendo que poderia essa lei se tornar inconstitucional, ferindo a Constituição Federal, eu não achava dessa forma, mas eu pedi ao professor Reginaldo, pessoa a qual faz parte da Comissão de Justiça, porque elaborasse emendas para que fizesse com que o projeto não se tornasse inconstitucional, e o professor Reginaldo fez as emendas, e agora, para se adentrar ao imóvel, tem que ter toda uma série de normas que foi impostas pela emenda do professor Reginaldo, mas o principal de tudo é dar mais poder de fiscalização ao controle de vetores. Eu acho que é um primeiro passo. Essa lei, assim que sancionada, será encaminhada ao controle de vetores. Quando se vai pondo em prática, quando o controle de vetores, através de seus agentes e através do seu chefe, doutor Osíris Aníbal, colocar em prática, e nós temos que frisar aqui muito que tem que estar muito em sintonia o controle de vetores, fiscalização, o promotor que dá as autorizações judiciais para adentrar os imóveis, tem que estar em muita sintonia. Conforme a lei for entrando em vigor e for estar em funcionamento, a gente vai adequar. Se precisar de fazer alguma adequação, a gente vai adequando através de emendas no futuro. Mas o que nós precisamos é dar um passo, tendo em vista que nós já entramos no verão, salvo engano, já entramos. Já é verão, nobre vereador? É dia 20, né? É dia 20 que começa... Não, é dia 20. Dezembro? Foi aqui alertado pelo nobre vereador Kiko, que já estamos no final da primavera e em dezembro começa o verão. E é onde começam as chuvas. E na chuva é onde o mosquito da dengue realmente vem com força. Então eu peço aos nobres vereadores que vamos aprovar esse projeto hoje, encaminhá-lo ao Executivo para a sanção, dar esse poder ao controle de vetores, para que ele possa fiscalizar assim. Eu peço vênia, como diz os nobres vereadores e advogados, ao vereador Leandro Anastácio, que às vezes discorda de mim desse projeto, mas agora com as emendas dá para aprovar, nobre vereador. Nós precisamos de aprovar esse projeto. O controle de vetores precisa desse projeto. O risco da dengue está iminente, está chegando. E se alguém se achar prejudicado, se algum dia ela se tornar inconstitucional, mas pelo menos a nossa parte aqui na Câmara Municipal foi feita a nossa parte, foi feita a lei. E eu tenho certeza que ela não vai se tornar inconstitucional, porque em vários municípios do país essa lei foi aprovada. Nós não estamos inventando a roda. Em vários municípios do país, foi aprovada essa lei, que tão nada é somente que é uma lei que vai
está protegendo a população barretense desse mosquito e daquelas pessoas que não cuidam bem dos seus imóveis, de suas casas e de seus terrenos, e privilegiando aquelas que cuidam, aquelas que zelam, e até mesmo aquelas que deixam a gente, que, pasmem, nobres vereadores, tem muitas famílias, tem muitos donos de imóveis que não deixam o agente de vetor entrar na casa. Isso é um absurdo. A pessoa está ali fazendo o serviço dela, pessoas credenciadas, pessoas de total confiança, pessoas que são escolhidas e treinadas a dedo, estão ali, são agentes de controle de vetores, têm função reconhecida pelo Ministério da Saúde, e, às vezes, muitas pessoas não deixam esses agentes entrarem nas casas e fazer a fiscalização adequada. Então, para essas pessoas que teimam e não deixaram o agente, porque acham que nas suas casas não tem um mosquito, para essas pessoas que não cuidam dos seus imóveis, para essas pessoas que não cuidam dos seus terrenos, eu peço aos nobres vereadores que aprovamos essa lei hoje, para que dê essa oportunidade ao nosso município, que, quem sabe, não termos um verão cheio de surtos de dengue, cheio de casos de dengue no nosso município. Muito obrigado a todos e conto com o apoio de todos os vereadores. Continua em discussão com a palavra o vereador professor Reginaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente o projeto de lei de autoria de Vossa Excelência é muito importante, porque trata da proteção da saúde pública e numa área de um tipo de doença e de vetor que realmente tem trazido muita preocupação para todos nós. No entanto, as medidas preconizadas pelo projeto de lei são medidas realmente muito drásticas, não é, doutor Otávio? Que tratam e que tocam alguns dos princípios constitucionais mais caros para a nossa Constituição, para o direito constitucional de modo geral, e em todo o mundo civilizado de hoje. Então, nós temos que examinar com bastante calma, e foi isso o que nós fizemos quando examinamos esse projeto. Eu preparei uma apresentaçãozinha, porque eu acho que vai ser importante para esclarecer esses aspectos que eu levantei. Em primeiro lugar, a questão é uma questão constitucional, uma questão de direito constitucional. E a Constituição, por sua própria natureza, ela representa, toda a Constituição representa uma limitação ao poder do Estado, uma limitação ao poder dos governantes, protegendo justamente o indivíduo dos exageros no uso do poder dos governantes. Então, nós temos aí, de um lado, os direitos e garantias individuais, que a Constituição tem por meta primordial proteger, direitos e garantias individuais que são, na verdade, o coração mesmo da Constituição. Todo o movimento constitucionalista se desenvolveu em cima dos direitos e garantias individuais. As outras matérias que estão colocadas nas constituições de praticamente todos os países, mas principalmente no caso brasileiro, são matérias que não são essencialmente matérias constitucionais. O que realmente é matéria constitucional, sobretudo, são os direitos e garantias individuais. Então, daí já dá para perceber a importância desses direitos e garantias individuais, que, na verdade, reproduzem os direitos da pessoa humana, né? Daquela Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana.
aqui no Brasil mesmo, na nossa Constituição, nós temos a cláusula pétrea. Cláusula pétrea que diz simplesmente que as emendas, propostas de emendas constitucionais que tratem de alterar os direitos e garantias individuais não serão objeto nem de deliberação. Então, a importância que se atribui a esses direitos, né? Então, de um lado, nós temos aí, no artigo 5º, no inciso 11, esse que é um direito individual. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, esse é um mandamento constitucional que, à primeira vista, não pode ser violado de hipótese alguma, porque seria violar o texto da própria Constituição. Entretanto, como sabemos, um dispositivo legal ou constitucional não pode ser interpretado apenas utilizando-se as regras do idioma, ou seja, a interpretação literal é talvez a mais pobre delas. E para que a gente possa fazer uma correta interpretação de uma norma jurídica, o que nós temos que fazer é uma interpretação sistêmica, sistemática, que considere todo o ordenamento jurídico como um sistema integrado, um conjunto de partes coordenadas, porque, às vezes, o que se afirma num determinado dispositivo, quando a gente examina um outro e completa o sentido, nós vamos verificar que a interpretação correta não é aquela primeira literal que a gente estava fazendo. Então, esse é um direito individual. Por outro lado, nós temos no artigo 6º o seguinte dispositivo: são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Então, de um lado, nós temos um direito individual, de outro, nós temos os direitos sociais, que garantem o direito à saúde. E ainda mais, no artigo 196 da Constituição, o caput desse artigo diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O que nós temos, então? Aparentemente, nós temos aí, de um lado, o interesse público, que é o direito à saúde, e, de outro lado, nós temos o interesse individual, que é justamente aquele direito da proteção da casa. Entretanto, o que a gente constata é que não há direito absoluto. Se fôssemos interpretar que aquele direito individual seria um direito absoluto, então nós não poderíamos cogitar de outra interpretação a não ser respeitar aquele texto constitucional. Entretanto, como eu já disse, não há direito absoluto. Até mesmo o direito à vida, que aparentemente deveria ser um direito absoluto, nós vamos verificar que nem mesmo o direito à vida é absoluto. Ele é relativo, ele é relativizado. Por exemplo, no artigo 5º da Constituição, nós vemos lá que ele trata do direito, sobretudo, do direito à vida, à liberdade e à propriedade. E diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Então, por esse texto, nós chegaríamos à conclusão de que o direito à vida
E a liberdade e a propriedade são direitos invioláveis. Entretanto, no inciso 22, nós temos lá, é garantido o direito de propriedade. Mas no 23, o que nós vemos? Que a propriedade atenderá à sua função social. Então, quando a Constituição determina que a propriedade atenderá à sua função social, ela está relativizando o direito de propriedade. Então, o direito de propriedade somente será respeitado, somente será inviolável se a propriedade estiver cumprindo a sua função social. É por isso, então, que é possível a desapropriação, por exemplo, por interesse público. Se não fosse relativizado esse princípio, a desapropriação seria impossível. No caso do direito à vida, nesse inciso aí, que se não me engano é 47, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, o que a gente observa é que mesmo o direito à vida é um direito relativo, porque em caso de guerra declarada, pode ser instituída no Brasil a pena de morte. Por outro lado, então, como resolver essa questão? O que deve prevalecer? Esse interesse público ou interesse individual? Como é que a gente tem que raciocinar para poder resolver essa questão? Aí, há determinados tipos de regras que aqueles que estão acostumados com o direito conhecem muito bem, que são os princípios constitucionais, que são normas que às vezes nem são escritas, mas que informam todo o ordenamento jurídico, dando a ele coerência e fornecendo mecanismos de interpretação, de aplicação, que garantem a aplicação correta das normas jurídicas. E eu me refiro, então, a esses três princípios: o princípio da legalidade, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, cada vez mais aplicados. Esses princípios são também chamados de regras de estrutura, regras para a elaboração de regras. E, com isso, então, a gente chega a constatar que uma lei também deve obedecer regras, né? A lei, para que ela seja efetivamente válida, ela tem que ter sido elaborada de acordo com as regras, de acordo com os princípios que informam a elaboração das leis. Caso contrário, não adianta fazer a lei, mas ela será inaplicável. E o princípio da legalidade é o primeiro, então, que nós nos referimos. E, para o particular, ele diz que o particular é livre para fazer o que quiser, ou seja, a sua liberdade é total, só não pode fazer aquilo que a lei proibir. Então, a liberdade das pessoas, essa liberdade é total, elas só não podem fazer aquilo que a lei proíbe. Para o poder público, é o contrário. O poder público só pode fazer alguma coisa se a lei autorizar. Então, é bem diferente o significado desse princípio, conforme seja aplicado para o particular ou para a administração pública. Mas há outros princípios que são complementares a esse aí. Caso, por exemplo, do princípio da razoabilidade, que deriva do princípio do devido processo legal. Esse princípio diz que a lei tem que ser racional, inteligível, aceitável pelo homem comum. O homem comum, que não necessariamente entende de direito, tecnicamente falando, mas ele tem que olhar para uma lei, ler essa lei, e essa lei ser razoável. Ele tem que entender razoavelmente, como uma conduta razoável. Se a lei for de tal forma elaborada que o homem comum não seja capaz de entender e ter, vamos dizer assim, condições de interpretar com bom senso essa lei, ela então certamente não será uma lei constitucional. O princípio da proporcionalidade é outro que cada vez tem sido mais aplicado também, e é complementar ao princípio da legalidade. De acordo com esse princípio, a lei deve ser adequada,
ou seja, apropriada ao que se pretende atingir, apropriada, adequada à finalidade. No caso do projeto de lei de Vossa Excelência, o que se verifica é que essas medidas que a lei prevê têm que ser medidas adequadas à finalidade, que é justamente acabar com os focos dos mosquitos e combater a doença. Ela tem que ser necessária, exigível. Se ela for desnecessária, então estaria sendo incorretamente elaborada. E proporcional, em sentido estrito, que significa que ela não pode conter excesso. Então, eu constatei que o projeto de lei de Vossa Excelência tem que ser examinado precisamente dentro dessas óticas, né? Tem que conter as medidas adequadas, necessárias e proporcionais. Não pode exagerar na medida, porque, se exagerar, ela vai ser inquinada de inconstitucional. Então, isso é tanto aplicável que, a título de exemplificação, todos vão se lembrar que o Supremo Tribunal Federal já derrubou aquela exigência de diploma de jornalista para o exercício da profissão de jornalista, que estava prevista num decreto-lei, agora, em 2009. Simplesmente, esse decreto-lei foi considerado inconstitucional e não foi recepcionado, então, pela Constituição de 88. E hoje, qualquer pessoa pode exercer a profissão de jornalista, mesmo sem o diploma. E o Supremo Tribunal Federal fundamentou essa sua declaração de inconstitucionalidade desse decreto-lei justamente nesses princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, é uma coisa muito recente, muito atual, a aplicação desses princípios. Conclusão sobre o projeto de lei 113 de 2011. As medidas são constitucionais, desde que obedeçam a esses princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. E para adequar o projeto de lei a esses princípios, é que, então, eu ofereci essas duas emendas. A primeira emenda, emenda aditiva número 1, ela acrescenta um parágrafo único ao artigo 1º do projeto de lei, e diz o seguinte: todas as medidas que impliquem a redução da liberdade do indivíduo serão precedidas de autorização judicial, somente podendo ser adotadas as medidas emergenciais e excepcionais previstas nesta lei, em caso de risco ou ameaça iminente à saúde pública, incontornáveis pelas vias normais, observados sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, esse parágrafo único é absolutamente necessário, sob pena de a lei poder vir a ser considerada inconstitucional. Essas medidas emergenciais, então, de invasão do domicílio, somente podem ser tomadas quando os mesmos objetivos não puderem ser atingidos pelas vias normais. E são medidas excepcionais. A emenda número 2, ela determina que, no parágrafo 2º, determina que a determinação e a execução a que se refere o caput desse artigo serão precedidas de edição de decreto do prefeito municipal e publicação no órgão da imprensa oficial do município em pelo menos 2 jornais de grande circulação do município, que deverá conter. Então, antes de adotar aquelas medidas drásticas, o prefeito deverá editar um decreto em que deverá declarar que a doença atingiu níveis que caracterizam perigo público iminente e necessidade de medidas imediatas de vigilância sanitária e epidemiológica. 2. Os elementos fáticos que demonstrem a necessidade da adoção das medidas indicadas. 3. As medidas a serem tomadas para a contenção das doenças ou agravos à saúde identificados. 4. Os indivíduos, grupos, áreas ou ambientes
que estarão sujeitos às medidas sanitárias e epidemiológicas determinadas. E 6, para terminar, os dias ou o período em que as medidas sanitárias e epidemiológicas estarão sendo adotadas, o tipo de ação que poderá ser realizada pelo agente público. E 7, as condições de realização da ação de vigilância sanitária e epidemiológica, com detalhamento sobre os procedimentos que deverão ser tomados pelo agente desde o início até o término da ação. Então, eu estou convencido de que, se aprovadas essas emendas, essas ações não serão ações que pegarão as pessoas de surpresa, elas terão condições de se adequar à fiscalização e podendo, inclusive, evitar um tipo de ação mais drástico. Mas, de qualquer forma, se isso não for possível, o poder público estará autorizado a adotar essas medidas drásticas, porque aí sim o interesse público deve prevalecer sobre esses interesses individuais que não foram adequadamente exercidos. É só isso, senhor presidente. Eu sou pela aprovação do projeto e o parabenizo pela importância que ele terá no combate a essa doença. Obrigado. Obrigado, professor Reginaldo. Eu que agradeço a Vossa Excelência pela aula de direito que Vossa Excelência nos mostrou agora, nos proporcionou, vislumbrando assim a legalidade do projeto. Pois não, Cipriano? Senhor presidente, eu solicito a prorrogação dos trabalhos. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, e continua em discussão o projeto, com a palavra o vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu concordo com o que o professor Reginaldo falou e concordo da importância desse projeto. Mas existem alguns pontos nesse projeto que eu realmente acho um tanto quanto delicado. Primeiro, a questão de entrar em casa, colocando que tem que ter autorização judicial, não precisa nem da lei para ter autorização judicial. A partir do momento que há um risco eminente de algum contágio de doença e alguém não deixa entrar, basta pedir autorização judicial. Agora, no parágrafo 2º, no artigo 7º, por exemplo, parágrafo único, até então, antes da emenda do professor Reginaldo, fica: os materiais apreendidos terão destinação a critério da autoridade sanitária, cabendo este desde a inutilização até a doação a cooperativas de reciclagem estabelecida no município sem custo para a municipalidade. Eu acho que é uma coisa muito séria a gente dar o poder do fiscal entrar na casa, apreender o material, mesmo porque isso aí você corre o risco dos dois lados, de alguém subtrair algo da casa de alguém e do fiscal ser acusado disso. Mesmo porque o que fala é o seguinte: serão identificados por um crachá expedido pela Secretaria Municipal da Saúde. Hoje a gente vê que o pessoal consegue falsificar de tudo, quanto mais um crachá. E essa lei acabar sendo usada para ter outras finalidades. Eu concordo que deve sim ser multada. Eu acho, concordo com Vossa Excelência, a hora que diz que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Eu acho que realmente esse tipo de coisa é. Mas como Vossa Excelência mesmo disse, até na casa da mãe de Vossa Excelência se achou foco de dengue, e se começar a procurar, é muito possível que ache na grande maioria das casas. Até ali perto da Secretaria, em frente à Secretaria da Saúde, eu até dei risada que tem um outdoor da Secretaria da Saúde dizendo que em Barretos o melhor amigo do homem não é o cachorro, é o mosquito da dengue, que em toda casa tem. Esse é o outdoor da Secretaria, que está lá na Secretaria da Saúde. Então, conscientização. O doutor Otávio sempre brinca e diz que o mosquito da dengue é o maior empresário do Brasil, porque em todo lugar do Brasil ele emprega um monte de gente.
E isso realmente é um fato hoje. Sempre se aumenta fiscalização, se aumenta isso. Agora, o fato, a gente sabe que, inclusive, em Barretos, isso já foi denunciado pelo Dr. Kiko, que tem muito fiscal da dengue hoje que está acontecendo pago pela Filadélfia. Esses dias mesmo, foi uma senhora fazer matrícula na faculdade, eu estava lá, ela trabalha na oleridade da Filadélfia, trabalha no controle de vetores. Então, vai começar a se expedir, as pessoas vão entrar, uma pessoa viaja, a casa está fechada, de repente corre um risco de ser invadida, mesmo porque, desde a época que eu estava na chefia de gabinete de prefeitura, os lugares que não se deixam entrar na casa, as casas que barram os fiscais, são sempre as mesmas. O lugar, algumas casas já são tradicionais, que amontou a quantidade de lixo, que vira e mexe, precisa de autorização judicial para entrar lá e sai 3, 4 caminhões de lixo do quintal dessas pessoas, e são sempre as mesmas. Isso já é conhecido. A questão de casa, a gente teria que separar, eu vejo que nessa lei, algumas coisas. Casas fechadas, por exemplo, como que vai ser o critério? Porque você acaba fazendo, eu acho que a intenção da lei é muito interessante, mas a hora que você mistura tudo dentro de um pacto, e depois vem as multas. As multas classificadas de leve, quando tem 1 a 2 focos de vetor na casa, uma multa de R$ 180. De 3 a 4 focos, uma multa de R$ 360. Uma multa de 5 a 6 focos, de R$ 540. E quem tiver mais de 7 focos na casa, R$ 720. Me desculpa, mas a grande maioria da população barretense não tem condição de pagar isso. Então, a pena só se resolve quando ela é realmente aplicada e muito rápida. Daí a gente vai voltar aqui naquela discussão que nós tivemos, quando ficava falando de fila de banco, e fala assim, então vai caçar o vará de banco. Depois voltou para poderá caçar e não vai virar nada. Ou você vai colocar todo mundo na dívida ativa de Barretos e cobrar um dinheiro que o pessoal não tem. Porque, realmente, o que vale é uma pena rápida e eficaz. Mas se entrar na casa de alguém e você dá uma multa de R$ 720, se tiver 7 vasos, às vezes, com larva da dengue, isso eu acho que fica impagável para a grande maioria dos barretenses. Vereador Kiko. Obrigado, vereador. Esse processo de fixação de multa aí é apenas um processo financeiro, eficiência zero. Porque se existe um foco, 50 focos, já tem o problema. Então não tem esse negócio, constatei um ali, então é uma multa. Agora tem 2. Não, aquela região já está contaminada. Então não adianta fixar as coisas, tem que evitar as coisas. Agora, o projeto continua pecando por um excesso de coisas em que planeja e você não vê a execução verdadeira do projeto. Quer dizer, que é todo um processo de prevenção que não está estabelecido nesse, e como não vem sendo estabelecido em nenhum processo, em nenhum projeto de articulação da administração. Não tem prevenção. A começar, como eu volto a dizer sempre, o maior agente contaminador hoje é a própria administração e os leitos públicos que existem por aí, principalmente de ruas. Então, vai continuar existindo a coisa e a prefeitura vai quebrar de pagar multas porque ela própria é o maior foco contaminador. Agora, fixar valores, concordo com Vossa Excelência, que as pessoas não vão pagar, mas não é para ser também fixado nesses termos, por número de focos. Tanto faz, uma picada, ou 2 picadas, ou 1000 picadas vão contaminar do mesmo jeito. Vereador Francisco, tinha pedido uma parte? Muito obrigado pela parte, vereador André. Bom, voltando na conversa do Dr. Kiko, é justamente isso. Onde é que estão os maiores focos? Está no lixo, está no mato, os terrenos, os leitos, enfim. O poder público não dá exemplo.
Como é que quer o cidadão? Ele já a casa dele já tá sempre as pessoas indo lá olhando e vendo. Entendo que hoje já o grande foco da dengue em Barretos é na coisa pública e não nas casas das pessoas. Entendo que tem sim precisa ter multa, precisa ter uma infinidade de mecanismos que leve o dono do imóvel a ficar realmente com o pé atrás. Mas entendo que o poder público ele é muito mais responsável hoje pela epidemia de dengue do que o proprietário do imóvel. É só olhar que vai ver isso. Muito obrigado. Correto, eu até me lembro, vereador, até para colocar, quando o primeiro DP estava ali na 16 com a 19, que tinha uma piscina no fundo, a piscina era verde. Até eu acho que nem o mosquito da dengue ficava lá de tanta... Porque o mosquito da dengue gosta de água limpa, né? Lá não era o caso. Até uma vez eu tive lá para registrar um boletim de ocorrência e até brinquei daí só assim, mas a prefeitura não vem limpar. Então, dentro da própria delegacia de polícia, ocorria isso. Eu acho que esse processo, esse projeto de lei, ele, na intenção, é excelente, só que eu acho que ele vem de uma série de coisas meio absurdas, como essa questão de apreensão. Eu acho que essa questão de apreensão coloca em risco tanto o munícipe, que pode ser enganado de alguma forma, como o próprio agente de segurança, o agente sanitário, que quando entrar na casa e aprender alguma coisa, depois ainda pode ser questionado sobre o que aprendeu. E a lei ainda coloca algumas questões, artigo 10º. Sempre que houver necessidade de forçado de domicílios, a autoridade sanitária, no exercício da ação, lavrará o local que foi apreendido, verificada a recusa, a impossibilidade do ingresso por motivo de abandono ou ausência de pessoas para abrir o portão, e conterá nome do morador, administrador, então, se não tem ninguém, difícil. Descrição do ocorrido e procedimentos adotados para a medida do ingresso forçado. Pena que estará sujeito o infrator. Declaração do atuado que está ciente. Se ele não está lá, como que vai pegar uma declaração dele que ele está ciente? Ou se ele não deixou entrar, ele vai assinar uma declaração? Então, sinceramente, e no caso de não ter isso, o vizinho poderá fazer isso. Eu vejo com extrema preocupação esse projeto. Eu realmente acho que quando não se acha alguém na casa, ou quando não se deve entrar, deve sim entrar na justiça. A questão de foco, de coisa, deve-se multar, mas uma multa que seja num valor razoável, que a pessoa possa realmente pagar e aprender. Pois não, vereador Cipriano? Bom, segundo, eu primeiro queria passar dados que é do próprio Ministério da Saúde, que fala que o maior foco de dengue são as residências mesmo. São dentro das residências que às vezes as pessoas não olham. Por quê? Porque o tempo de proliferação, o tempo lá de maturação da larva para chegar para o mosquito, ele não é tão pequeno assim não, tá certo? E outra coisa, eu fico preocupado também que se tudo tiver que entrar na justiça, nossa justiça não julga muito rápido. E aí que tá, volta a repetir, o mosquitinho mas vai não interrompendo nascer, o senhor, criar... isso é uma medida cautelar, isso é rápido. O juiz ele dá uma liminar, então é rápido. Hã? Então, mas isso. É no pai bola. Então, segundo nossos advogados, é no pai bola. Só que nós precisamos desse pai bola de ter uma lei, sim. Igual foi feita, nós voltamos agora há pouco a lei dos parques de diversões, que é necessária. Correto. Eu acredito que essa também é necessária. Porque se a gente ficar continuando só passando a mão na cabeça, né, vai não, mas eu não estou ruim. dizendo isso não, vereador. Eu acho que tem que ter Passar a mão lei, na cabeça. sim. Eu disse que é necessário. Eu acho que essa lei ela pega por alguns exageros. Como, por exemplo, e o caso que mais me chama a atenção, além eu acho que a questão de apreensão e doação, eu acho que a prefeitura prendendo, ela jamais pode doar o bem de um terceiro, independentemente do que seja. Eu, pelo menos, tenho esse entendimento, que ele pode até ir lá e apreender. Pois não, doutor Otávio?
Obrigado pela parte. Eu concordo com esse parágrafo único que deve ser feita uma emenda para resolver, porque se de repente vai numa residência, tem um belo vaso chinês com foco de dengue. O cidadão faz a apreensão. Ele dá para quem quer e o valor do vaso. Eu acho que o munícipe, então, nós temos que estudar uma forma do munícipe ter o direito de haver o bem que produzir, porque ele não quer mosquito agora. Ele pode condicionar pagamento de multa ou não, é outra coisa. Aí é o que eu estava, desde o início, eu havia conversado até com o Leandro, quanto ao problema da liminar, eu concordo plenamente com o doutor Reginaldo, isso é a explanação, tudo certo, e ficaria esse detalhe e esses valores dessas multas. Porque é muito caro para um mosquitinho só, para um 2 focos, 3 focos, porque o fato gerador é um. Eu não posso subdividir o fato gerador em dividendos de multa. Não, e R$720 numa multa, a grande maioria das residências de Barreiras não vão ter condição de pagar isso. E daí, pois não, doutor Reginaldo, a minha preocupação é que vai acabar ficando na... Eu também sou levado a concordar com Vossa Excelência com relação ao valor das multas, né, que talvez pudesse ser adequado para se chegar a um valor aí razoável. Agora, quanto às medidas, na emenda que eu coloquei, eu gostaria só de ressaltar o seguinte, que essas medidas que eu considero que são drásticas serão consideradas medidas emergenciais e excepcionais que somente serão adotadas quando forem incontornáveis pelas vias normais. Ou seja, a regra geral é a autorização judicial, sem dúvida alguma. Só quando, por algum motivo, isso for impossível, é que então estariam excepcionalmente autorizadas... Tá, não, mas o que eu estou falando é da questão de apreensão e doação, não, que isso continuou no projeto, professor. Sim, eu estou focando o outro ponto que Vossa Excelência colocou. E mais, o parágrafo 2º que eu acrescento é que essas medidas serão precedidas de edição do decreto do prefeito. Quer dizer, o prefeito, quando a situação chegar em níveis alarmantes, o prefeito já vai ter que editar um decreto, vamos dizer assim, avisando que naqueles locais definidos estão sujeitos a isso aí. Exatamente. Constatada a gravidade, ele vai dizer, naquele bairro tal, essas medidas poderão ser adotadas. Então, prevenindo a população de que tomem as providências, caso contrário, poderão sofrer um tipo de ação, né? Não, e nisso eu concordo com Vossa Excelência, mas a questão que me deixa ainda uma certa dúvida é a questão desse parágrafo único do original, que ele continuaria porque não tem uma emenda que fala que pode ser apreendido e doado a critério da autoridade sanitária. Isso aí eu acho que... Talvez pudesse ser colocada uma outra emenda, dizendo que só a prefeitura daria uma destinação transcorrido tantos dias sem que o proprietário fosse procurar. Agora, que ela pode fazer essa doação? Pode, porque às vezes esses bens são considerados dano ao erário, e sendo assim... por exemplo, eu não sou advogado, mas a gente vê avião, às vezes, apodrecendo, carro apodrecendo embaixo, porque ainda não foi julgado. Mas a Receita Federal, por exemplo, ela doa para entidades, para a administração, desde que faça o pedido. Mas antes de doar, no mínimo, o dono tem que ser ouvido. É o que eu estou dizendo, tem que ter esse processo, né, a chance dele poder resgatar. Então, eu concordo. Então, acho que, na verdade, precisaria fazer essas adequações para... Exatamente. Bom, fica a minha sugestão. Vossa Excelência pediu visto? Vai pedir visto? Não, vereador. Pode pedir. Eu só vou... de tudo que foi dito... Senhor presidente, se for o caso, até para não protelarmos a votação, sei que Vossa Excelência está ansioso para que nós possamos aprovar o projeto, inclusive pela repercussão que já foi gerada em torno do projeto. Se o plenário concordar, a gente pode fazer alteração nesse parágrafo com relação à apreensão dos produtos, né, dos bens, e voltar o projeto no plenário para que seja votado à noite de hoje. Sendo assim, não mexer com isso hoje, não. Vamos embora. Vamos evitar pede a vista.
Mas eu não estou entendendo, Vossa Excelência. Uma hora o senhor quer que vote, outra hora o senhor quer que não vou vota. parar para suspender a sessão por 15, 20 minutos, não. Pede vista, vamos largar a mão, vamos votar contra esse projeto. Vou falar uma coisa para novas excelências. Quando o nobre vereador André mencionou a respeito do valor de multas, uma multa é um foco de 1 a 2 focos de mosquito numa casa, isso é depois da advertência que se faz a multa. A pessoa tem 15 dias para acabar com o foco, se Vossa Excelência se atentou ao projeto. De 1 a 2, a multa de R$100 e poucos. Para ter 7 focos de mosquito, essa casa não tem que pagar a multa, não. Essa casa tem que ser preso. O cara ter 7 focos de mosquito na sua casa. Tem que ser preso, porque é bandido. A pessoa que deixa um tanto de foco de mosquito da dengue dentro de uma residência desse jeito, é impressionante. E só para uma última consideração. Vossas Excelências sabem aonde é que estão as casas, a média de foco de dengue, nobre vereador André, é de 2 focos por casa. A média é 2 focos. Então a multa vai ficar geralmente em 1 ou 2. Eu acho que a gente abaixar o valor da multa, vai virar nada. E Vossa Excelência sabe aonde são as casas, eu vou pedir para o doutor Osírio trazer, que estão com o maior número de focos de dengue? Centro, Primavera e City Barretos. Eu moro com meus pais no centro, 29 com a 28. Eu já tive dengue, meu pai já teve dengue, minha mãe já teve mais dengue, tem todo dengue. mundo que mora ali já teve dengue. Ó, eu sei o que é ter dengue, todo mundo ali Vossas sabe. Excelências sabe quais são os bairros que têm menos foco de dengue? Sabe quais são os bairros que têm menos foco de dengue? Cristiano de Carvalho, Barretos 2, Predinhos, são onde menos tem dengue. O pobre cuida da sua casa. Então, você baixar a dengue, porque vai achar de 1 a 2 focos de mosquito. Você abaixar para o rico, pessoa que tem a piscina, que geralmente é onde dá a dengue, é na piscina, que são as casas, residências que têm piscina, são as que mais têm foco da dengue. Não, imagina. Mas em muitos imóveis fechados, eu estou dizendo que o Sozírio nos disse que onde tem o maior número de focos de dengue é Centro, Primavera, City Barretos. São onde tem o maior número de focos de dengue. Porque onde tem as piscinas. Aí, a maioria das casas que são vistoriadas, nobre vereador Kiko, tem de 1 a 2 focos de mosquito. De 1 a 2. A casa que tiver 7, o cara não tem que pagar R$700, não. Esse cara tem que ser preso. Para deixar 7 focos de mosquito na casa dele, tem que ser preso, que vai estar vivendo menos um enxame com 7 focos de mosquito. Tu imagina o que é isso? Então, se a gente abaixar para R$50, R$60, para um rico, para uma casa de residência pagar, e nada, porque sempre vai ser achado quanto? 1 foco, 2 focos, no máximo 3, multa de R$100. Se a gente baixar isso para R$50, R$60, ninguém vai... deixa fiscalizar, dá uma multa aí. Presidente. Tem 15 dias para recorrer, limpa do foco, não vai pagar nada mesmo. Mas, por exemplo, um terreno que tá ali, o mato cresce, joga copinho, tampinha, cada um copinho que cai lá, uma tampinha, um caco, é um criador. Assim, né? Por isso que eu estou falando. É um aí parte do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade que o próprio professor Reginaldo... Se achou um terreno com um foco de dengue, é um foco de mosquito de dengue, está feito ali. Ninguém vai ser louco e falar assim, ó, achamos 7 copos d'água lá. Não é assim. A coisa é da razoabilidade. Nós temos que dar a munição, começar a fazer o trabalho. Assim que o agente vereador começar a fazer o trabalho, aí eles vêm, conversa com o prefeito, olha, não está funcionando dessa forma, tem que ser dessa forma, mas precisa começar. Com todo respeito, senhor presidente, mas a gente está dando margem à discricionalidade, não a... Enquanto o que Vossa Excelência disse que o agente vai pegar e vai levar, Vossa Excelência, me desculpe, vai estar desrespeitando mais de 50 agentes que nós temos no nosso município. São pessoas especiais. De forma alguma. De Vossa forma alguma. Vai pegar, eu disse que nós estamos protegendo 2 pessoas, o cidadão e o agente. São pessoas especializadas, são agentes. De forma alguma. Pessoas que... De forma alguma. Eu disse que eles podem ser acusados de uma forma como pessoas maldosas podem entrar. Eu não disse isso. Eu não disse isso, Vossa Excelência está distorcendo o que eu disse. Para o senhor ter uma ideia, os agentes vetores, quando chegam em minha casa, eu deixo a chave, eu deixo o portão aberto. Eles ainda ficam com o portão aberto, são todos conhecidos, são pessoas de confiança. Senhor presidente. E nunca sumiu uma agulha. Senhor presidente, o senhor está distorcendo o que eu disse. Eu disse que pode-se entrar pessoas com qualquer crachá, uma camiseta, chegar e se apresentar como sendo. Eu não disse dos fiscais.
Eu disse duas coisas. Eu disse sobre outras pessoas entrar mal intencionadas e pessoas mal intencionadas atribuírem aos fiscais. Foi exatamente isso que eu disse. Na maioria das vezes, se Vossa Excelência se atentar, as pessoas que fazem a vistoria no imóvel da gente, geralmente são sempre os mesmos. Pela ordem, senhor presidente. Só para terminar, nobre vereador. Dificilmente muda. Na nossa casa mesmo, vai fazer uns 4 anos que é a mesma gente que entra, que faz as vistorias, já conhece, já entra, já sabe onde está a chave e tal. E, por incrível que pareça, no mesmo bairro que eu moro, a casa que dá problema é sempre a mesma também, que não deixa entrar. É sempre a mesma. Ah, entrou lá? Não, não entrou porque não deixou entrar. Não entrou porque não sei o quê. Por quê? Porque tem uma floricultura lá, tal, tem uns vasos, sempre dá problema de dengue. E aí quem está pagando o pato? Foi o que eu disse. Todas as pessoas As mesmas casas de sempre. As mesmas casas. Se a gente não começar a multar para essas pessoas sentirem no bolso a dor, porque minha mãe teve dengue, meu pai teve dengue, eu não tive. Não sei se tive, não fui até para fazer o diagnóstico. Minha irmã teve dengue, minha outra irmã teve dengue, meus vizinhos todos tiveram dengue. E o quanto que a gente gastou com remédio? E o quanto que a gente perdeu de dia de trabalho? E essa pessoa que está causando isso para a gente, o infeliz, nem pegar a dengue pega. O bicho é tão ruim que nem pegar a dengue pega o infeliz. Aí é que tá... Parece que é imune os danados. O cara que tem o foco do mosquito na casa dele, nem dengue pega a praga. Pois não, vereador. Senhor presidente, isso aí que Vossa Excelência está dizendo é impossível. Impossível. Quem tem o criador em casa já está punido pela dengue. Ele vai contrair a doença. Vai, não tem jeito. O mosquito tem um raio de voo muito pequeno. Ele não sai voando pela cidade, a não ser que ele pegue uma corrente de vento aí que o leve. Mas, afora isso, ele vai ficar ali mesmo. Ele vai sugar o morador daquela casa. Inclusive, seria até uma coisa muito melhor feita em termos de prevenção, que se fizesse um mapeamento de onde foram contraídos, onde foi contraída a doença, nos diferentes pontos da cidade, para se mapear, inclusive, quem em que região está centrado o maior criador que tem. Não tem. Não, Vossa Excelência falou de um lugar que eu concordo plenamente com a região central, porque a região central não tem morador. E não tendo morador, não tem muita fiscalização, principalmente em calhas. Mas nessas outras regiões é porque existe algum aberrante. Ali, aquelas casas daquela região, então é ali que é o foco contaminador. Não precisa sair fiscalizando casa por casa, não. É só fazer levantamentos que já se descobre. O fato da pessoa dizer, não, na minha casa não entra, deveria ser considerado inconstitucional. E não é a nossa lei que vai dizer que aqui é a lei de Vossa Excelência, que pretende implantar, que deveria dar o direito às pessoas. Isso daí tinha que ser um direito de obrigação por qualquer medicina preventiva que se fizesse. Qualquer uma, não precisava ser lei. Aqui na cidade de Barreto se faz essa forma de prevenção baseado não em lei, baseado num sistema preventivo de se evitar a contração da doença. Só que se fizer leis e leis e leis, vão acabar até se tornando inúteis, como tantas outras que já aconteceram, inclusive as minhas, quase todas. E por isso que eu não tenho a menor paixão de trazer qualquer projeto de lei para essa casa, enquanto for essa administração. Quando vier outra, a gente apresenta a coisa, porque senão vai ficar isso aí. Né? Aquela que eu fiz, por exemplo, com relação ao exame médico, é brincadeira, continuo sendo avaliado no meu relatório por ginecologista. É que nem INSS que faz as besteiras sobre a gente. Mas voltando ao projeto, senhor presidente, eu considero que nós temos que fazer por onde as pessoas terem consciência das coisas. Senão não vai ter jeito nenhum. Vai continuar existindo. Deveria existir um projeto anterior a esse que mostrasse, olha, você vai pegar uma doença que vai te matar, ou que vai te atrapalhar, e que vai te produzir. E uma das coisas que vai acontecer, você não vai conseguir trabalhar. Você não vai levar comida para dentro da sua casa. As pessoas não ligam para isso. Elas não estão fazendo consciência de que aquilo que pode ser prejudicial a elas em termos de contração de doença é uma coisa que cabe respeito à responsabilidade dela. Continua não existindo. Continua não existindo prevenção de trânsito, continua não existindo prevenção de AIDS, continua não existindo prevenção de hepatite C, e aí vai. De gravidez. Esse ano, eu fiz um levantamento, eu falei com 23 mocinhas que acompanharam familiares para consulta.
23. Eu falei para elas, olha, vocês estão naquela idade de 12 a 15, 16 anos. Vocês estão nessa idade é perigosa. 4 estão grávidas. Não adianta. Parece assim, não. Parece que é estimular a fazer. Então, enquanto não existia um processo de conscientização, e esse é o básico, nada feito. A gente pode fazer o que quiser. Pode invadir a casa, pôr a casa abaixo. Mas, como eu disse agora há pouco, numa parte que me concedeu o André, a administração é a maior responsável. O vereador Paulo Correia pediu vista do processo regimental, encerra as discussões. Favoráveis à permanência da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Por maioria, contra o voto do vereador Guilherme e o meu também. Eu também não voto contra, o Cipriano também. Foi você que pediu? Não, foi você. Não, mas eu estou só falando porque eu sou o doutor do projeto. Só vou pedir aos nobres vereadores que, se quando for fazer emenda em relação a valores de multa, não adianta baixar valor de multa, não adianta pelo seguinte, vai continuar na mesma. Se não fizer para doer, não vai resolver. Não adianta dar remédio homeopático para essas casas que estão causando dengue. Não adianta, é tratar com homeopatia. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Agora, vamos em discussão única, processo 3102 de 2011, vereador Vidal Paixão Júnior e outros, que apresenta o balancete relativo ao mês de setembro de 2011, com a aprovação Maria Simples. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Que permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Processo 3217/2011 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de setembro de 2011. Código para aprovação, vereador, maioria simples, convida o vereador Francisco de Paula Silva. O vereador não exarou por ser por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pela normal tramitação. Pela normal tramitação, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete. Com a palavra, o vereador Cipriano. Então, seria interessante, também acho. Esse balancete se refere ao mês de setembro, né? Então, a gente vem acompanhando mês a mês todos os balancetes. O da Câmara, ele vem, para quem quiser olhar, a diferença que o da Câmara, ele vem com todas as notas, com tudo tranquilo. Os demais, eles são um pouco mais simplificados. Então, a gente demonstra os dados que temos na mão, né? No mês de setembro, havia um saldo do exercício anterior de 1.016.840. A gente sempre ressalta o seguinte: saldo não quer dizer que é dinheiro sobrando. Saldo quer dizer que é um dinheiro que tem ali e existem obrigações anuais a ser feitas, a serem pagas. Tá certo? Então, tem que se fazer esse saldo para poder... às vezes você compra alguma coisa, um produto que você vai pagar lá depois de 40 dias, você tem o dinheiro lá, mas você não pode utilizar. Houve uma receita de R$ 1.824.004, uma receita extra-orçamentária de R$ 291.311, o que totalizou ali, somando tudo, R$ 3.132.000. Houve uma despesa de R$ 2.086.000 e uma despesa extra-orçamentária de R$ 284.000. Conforme eu falei para vocês, se vocês verificarem neste mês, a receita foi de 1.800, a despesa de 2.086, 200 e poucos mil a mais. A receita orçamentária foi de 291 e a despesa de 284, 7 mil a menos. O saldo para o mês de outubro foi de 761.584. O que eu já estou antecipando e passando, veio o projeto para a Câmara, vocês devem ter verificado, sobre suplementação de verba para o SAI. Voltando a repetir o que é suplementação de verba. Essa suplementação de verba foi que no mês de agosto, o que verificou-se no mês de outubro e novembro, o que o Tarcísio verificou. Foi feita uma campanha ali
para poder eles conseguirem uma maior arrecadação de processos anteriores, para que essa maior arrecadação, além daquilo que estava marcado, para que possa cobrir os gastos, principalmente com 13º, com outros gastos. Tá certo? O que a gente cansou de explicar aqui, e vai ser mais fácil explicar para vocês quando sair a hora que vier essa lei. O que acontece? Quando se há uma prioridade anterior, você pega e há uma possível arrecadação no final do ano, em algum lugar, você pega aquela verba lá na frente, você pode tirar de qualquer rubrica, e trazer para cá. O que acontece com o SAI que muitas vezes a gente não percebe? Porque nós damos uma autorização para que se possa remanejar o dinheiro de um lugar para outro, de um valor de até de 25% agora vai ser, né? Foi 30%, se não me engano, esse mês, né, Paulo? Agora vai ser 25%, aquele remanejamento que pode ser feito. 20%, foi 25% esse ano. Então, normalmente, o que acontecia no SAI? Não havia, os investimentos talvez fosse menor, e aí o que acontecia? Não havia essa necessidade no final do ano, tá certo? Então, esse ano houve no final do ano, excesso de arrecadação, houve necessidade de fazer essa complementação de verba para pagamento dos encargos deixados para os meses de outubro, novembro e dezembro, tá certo? Então, vocês verão que vai ter aí um crédito suplementar de 1 milhão, cento e pouco, mais ou menos. É o projeto. Já está aqui, viu, gente? Quem quiser, todo mundo já recebeu cópia, dá uma olhada, dá uma analisada, tá certo? Santa Casa. Arrecadada até o mês anterior foi de R$ 136 mil. Eu só não entendo como é que tem sido a sistemática do SAI. Por exemplo, eu autorizei que fosse descontado R$ 5 para a Santa Casa. Está descontando 2. Eu não... Desconta 2. Eu autorizei 5, eles descontam 2. Para ajudar. Arrecadado no mês. 17.938. A pergunta... Faz a pergunta. Pode fazer a pergunta no microfone, se for o caso. Queria que o senhor me explicasse se não sobrou dinheiro para o 13º. Essa transposição de verba será para esses pagamentos. Serão para esses pagamentos. Tá certo? 13º, de finais de ano aí. Tá certo? Arrecadado até o mês, 153.951 para a Santa Casa. Deve chegar aí com mais... Nós estamos em setembro, outubro, novembro. Deve chegar nos R$200 mil por ano para a Santa Casa. Não é um grande verba, mas são R$200 mil que ajuda bastante. A população de Barreiros não está passando, mas a gente tem que agradecer sempre isso aí e divulgar mais. A gente precisa divulgar mais esse processo de doação. Então, está aí a gente sempre, eu tenho trazido, gente, fielmente, mês a mês, o que está acontecendo com cada autarquia de Barreiros, o que está acontecendo com a Prefeitura, com a Câmara também, quem quiser verificar. Peço àqueles que acham que é diferente, pode pedir vista, pode verificar, tá certo? O balancete é uma peça que deve ser verificada por todos. Ela é responsabilidade nossa também, tá certo? Tá? No começo do ano, um exemplo, quando eu verifiquei que houve um gasto de R$340 mil no mês de abril, se eu não me engano, com materiais. E o que havia de verba para isso era de 500 mil. Aí eu até liguei, acho que chama Patrícia, a moça, se não me engano. Eu falei, mas como é que vocês gastam 340 mil em abril de um valor que vai ser de 500 mil para o ano inteiro? Aí ela me explicou que existem compras que elas podem, de produtos que eles antecipam a compra, compram bastante, que é para o ano inteiro. Foi o que me falaram na época, tá certo? Que compraram em abril, que era para o ano inteiro. A explicação é plausível? É plausível. Eu não tenho como ficar brigando com esse tipo de explicação. Tá certo? A pergunta de Vossa Excelência. É legal fazer isso? Vamos supor, existe uma verba destinada a pagamento X, você faz o pagamento Y, se pode ser feito? Pode. Se houver uma previsão, segundo a lei fala, de que pode haver uma arrecadação para mais e que vai suprir isso que você vai pagar lá no final do ano, você pode atender a necessidade anterior. Tá certo? Eu vou conversar com o Tarcísio, né? Pedir melhores explicações sobre esses valores de 1 milhão e pouco, de onde está vindo, exatamente igual eu fiz no outro processo, viu, gente? Nós temos um aqui agora que vai entrar agora, que vocês devem ter recebido. Crédito suplementar no valor de R$100 mil, Prefeitura Municipal de Barreiros.
a prefeitura está criando dívida. Não, gente. De novo, são R$100 mil que algum deputado doou para a PAI e que o dinheiro chegou, ele tem que entrar no orçamento para poder ir para a PAI. É do Valdemar? Né? Então é isso. Dá uma olhada para vocês verem. Vocês receberam hoje esse projeto de lei. Hã? Não entrou hoje ainda não. Tá? Chegou só a cópia para nós dar uma verificada. Tá certo? Então, seria interessante que vocês me ajudassem a entender isso. São 3 anos aqui para poder entender. Eu procurando, conversando, entrando em site, o pessoal fala assim, isso é importante também entrar para você saber. Então, que me ajude a verificar, porque eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho procurado trazer o trem mais mastigadinho possível para vocês aqui, para que não haja dúvidas. É só isso, senhor presidente. Continua em discussão, não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. É aprovado por maioria contra os votos do vereador André Francisco e Kiko Miziara. Bonancete permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Processo 3220/2011 do Prefeito Municipal. Desculpa. Com a justificativa de voto do vereador Francisco. Muito obrigado, senhor presidente. Eu votei contra, como eu sempre voto, e agora, depois dessas denúncias que estão aparecendo aí, aparecem os motivos que eu sempre votei contra. Então, os motivos sempre foram claros, evidentes, né? Então, agora começaram a aparecer os motivos que eu sempre votei contra, tá certo? E se houver pedido aí de suplementação, vou votar a favor, até porque eu entendo que o Tarcísio é uma pessoa séria e que tem as melhores das intenções e que está à altura do SAI, até que enfim. Processo 3220/2011, de autoria do Prefeito Municipal, que encaminha balancetes de receita e despesas referente ao mês de setembro de 2011, cortes para aprovação, maioria simples. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas zerou pela tramitação. Está em discussão o balancete. Com a palavra, vereador Cipriano. O vereador Paulo Corrêa está pedindo vista do processo regimental. É 1 minuto. Menos de 1 minuto. Esse dado aqui é o menos de 1 minuto. Até o outro também era que a gente tem que explicar algumas coisas que o pessoal perguntou. Tem que explicar, fazer o quê? Da Prefeitura Municipal, né, o balancete. O saldo do exercício anterior, 33.421, né, do mês anterior, né? Não é do exercício, do mês anterior. Então, 33.421. Volto a repetir, não quer dizer que tem 33 milhões que é dinheiro sobrando. Não, são obrigações que têm que serem pagas até o final do ano. Né? A orçamentária do mês foi de 15 milhões, a extra-orçamentária de 17 milhões, num total de 50 milhões. A despesa orçamentária foi de 15 milhões e 585, um pouco 500 mil a mais do que o orçamento, o valor que recebeu. A extra-orçamentária de 2.800, também 1 milhão a mais. Se vocês verificarem, já diminuiu o saldo de 33 para 31. Quer dizer, é pagamento de obrigações assumidas anteriormente. Obras, qualquer pagamento, tá certo? Às vezes, eles têm que fechar esse orçamento. O orçamento é fechado assim, 31 de dezembro para todas as secretarias, 31 de janeiro para a Secretaria da Educação. É isso aí. Continua a discussão, não havendo mais oradores, está em votação o balancete. Favoráveis como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por maioria contra os votos do vereador André Francisco e Kiko Miziara. Permanecerá na casa à disposição dos seus vereadores interessados. Senhores vereadores, eu peço, o vereador Cipriano vai pedir a inclusão de um projeto que amanhã nós vamos estar na Secretaria da Agricultura para doação permanente do recinto Paulo de Lima Correia. E na lei que foi aprovada, quando nós recebemos o recinto Paulo de Lima Correia, tinha um parágrafo, um termo que a Secretaria de Agricultura pediu que alterasse, onde se fala em manutenção, eles pediram para colocar preservação. Então nós estamos apenas alterando essa palavra e já vamos, amanhã estou levando a São Paulo o projeto conforme a Secretaria da Agricultura e o CONDEFAT pediu, mudando essa palavra. Bom, senhor presidente, é isso mesmo. A gente está pedindo a inclusão do projeto número 184, haja vista que o prefeito está em São Paulo para tratar desse assunto.
quando nós votamos o projeto, nós não, né? Quando foi votado o projeto em abril de 2008, foi colocado o termo, né? Compromete-se a promover sua manutenção e conservação. E o Estado só aceita se for preservação e restauração. É apenas essa mudança. E essa mudança tem que fazer duas mudanças, no artigo 2º e no artigo 4º. É o projeto que autorizou o Poder Executivo a receber de doação do governo estadual o recinto. 184. Foi entregue hoje aí para o senhor. Tá? Então, como precisa disso aqui para acertar amanhã, então nós estamos solicitando a inclusão do projeto em votação hoje. Não sei, ia ser duas discussões ou uma só? Discussão única. É única, né, Ney? Então, está regimental o pedido de inclusão na pauta. Favorável às primeiras comissões, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra o voto do vereador Kiko. Está em discussão o projeto, não havendo oradores. Está em votação. Favorável às primeiras comissões, os contrários se manifestem. Aprovado por Kiko, unanimidade. O vereador Francisco quer... Redação final? O vereador Francisco solicita a redação final. Os favoráveis para as comissões, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis para as comissões, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade com justificativo de voto do vereador Francisco. Presidente, não, eu não vejo problema nenhum em votar a favor. A única coisa que eu vejo em tudo isso, com o devido respeito ao Guilherme, que hoje é do PSDB, é o Estado não entregar o recinto restaurado para o município. Essa é a minha grande diferença nesse projeto. Sabe por quê? Porque o Estado cansou de limpar o dinheiro aqui, o que esses, principalmente o Anglo, pagou de ICMS para o Estado, eles limparam. Faz mais de 100 anos que estão levando. Tá certo? E na hora de entrega tudo caindo, uma coisa que era para eles entregar restaurado. É inadmissível isso. Isso é um descaso do governo do Estado com o município, principalmente no que diz respeito a isso, ao recinto. Tá certo? Entendo que essa é a grande ferida dessa história. Entregar o recinto da forma que está e não restaurado como deveria entregar. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Senhores vereadores, passamos agora a discussão de requerimentos. O vereador Kiko Miziara solicita englobamento da matéria sem destaque. O vereador Leandro... E eu vou pedir... Cipriano, assina comigo a do Campos Machado? Não, eu fazer a correção, preciso ver. Errado. Qual que é o seu, Leandro? 1537. Requerimento 1537. O vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Senhor presidente, só para fazer uma correção... Tá anotando? Pode falar. Você vai anotar? Pois não, nobre vereador. No item 1. Quais imóveis do nosso município são beneficiados com isenção do IPTU? Item 3. Enviar a essa casa a relação com os endereços de todos os imóveis beneficiados com a referida isenção, destacando-se os valores isentados individualmente. Só isso, senhor presidente. Está em votação o adendo. Pegou, Rafael? Pegou? Pegou, Flaviano? Está em votação o adendo do vereador Leandro Anastácio. Favorável às comissões, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. E eu gostaria só de destacar também o requerimento 1513 que nós fizemos ao deputado Campos Machado. Pedir ao nobre vereador Cipriano que assine também conosco, que eu vou estar entregando em mãos ao nobre deputado amanhã. O 1513. Parece caminhão Mercedes, 1513. O do deputado Campos Machado tem dado uma força para o Barreto Esporte Clube. Está em votação remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos, desejando a todos uma boa noite. 4.000?
Da onde? Não entrou, não. Segunda-feira a gente passa. Nobres vereadores. Nobres vereadores, só um instantinho que estão me atentando a um suplemento. De quanto? 4 mil? Ah, o pagamento da justiça. Uma decisão judicial, gente. Espera aí que elas têm que pagar. Não sei. Mas tem que abrir porque é despesa judicial. É despesa judicial. Ah, acho que eu não sei. Ordem judicial não discute, cumpre. Deixa eu ver aqui. É a Edilene que pediu para a gente fazer essa suplementação de 4 mil para sentenças judiciais. Você sabe o que é? Hã? São mais 1.000, mas tem que pagar 4? Não, mas é porque tem algumas outras coisas pendentes. É ação judicial. Nobres vereadores, aqui ela só colocou que é obrigações de sentenças judiciais, me comprometo com Vossa Excelência em trazer, mas diz que é uma ação de R$1.000, ela está suplementando em 4 mil para ficar 3 de saldo. Tudo bem? Então eu peço autorização do plenário para reabrir a sessão, temos quórum, nós temos quórum necessário, está reaberta a sessão. Estou pedindo autorização para reabrir a sessão, favorável pelas comissões, os contrários manifestem, aprovado por unanimidade. É os 4 mil da Edilene para sentença judicial, abertura de crédito Edilene, para pagar a sentença judicial. Não, é sentença judicial. Acho que é a Câmara que perdeu antiga, coisa antiga que chegou para pagar R$1.000 agora. Não sei, eu preciso ver com a Edilene, é sentença judicial. É só transposição. Então, senhores vereadores, está reaberta a sessão, por unanimidade. Peço a inclusão na pauta do processo... Que número que ele é? Processo 10. Projeto... Oi. Projeto de resolução 10. Peço a autorização para inclusão na pauta. Favorável pelas comissões, os contrários manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto. Os favoráveis pelas comissões, os contrários manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de suplementação de verba. Exaurida a pauta, nada mais ainda tratar. Declaro encerrado novamente a sessão. Obrigado a todos pela compreensão. Acho que foi você que perdeu. Quem pediu votação final? Eu nem vi. Quem pediu votação final? Juninho, fala.